O GAIPAN fará 50 anos dos fenômenos aeroespaciais não identificados, incluem os OVNIs e objetos relacionados. As pessoas, na maioria das vezes, quando veem esse tipo de coisa, ficam tão surpresas que nem têm o reflexo de tirar uma foto. Recebemos cerca de 1.000 relatos por ano, ou até mais neste ano. Olá a todos, bem-vindos a este novo episódio. Hoje vamos poder falar sobre algo que fascina, os OVNIs e os fenômenos aeroespaciais não identificados. Olá, Frederic. Olá. Estamos muito felizes em tê-lo no canal hoje. Para quem não o conhece, pode se apresentar? Sim, eu sou Frederic Curtadi, sou gerente responsável pelo GAIPAN, o grupo de estudos e informações sobre fenômenos aeroespaciais não identificados. Ok, é o que poderíamos chamar de OVNIs, ou pelo menos o que muitas pessoas chamariam de OVNIs. Nós preferimos a palavra fenômeno, já que ela engloba a problemática dos objetos. Então, se os objetos fazem parte dos fenômenos, e os fenômenos englobam, eu diria, toda fonte luminosa que pode ser objeto de observação. Certo, então os OVNIs são uma subcategoria de algo muito mais amplo. Sim, é um termo amplamente utilizado pela comunidade, mas também pelo grande público. Com esse termo, há muitas coisas que evocam algo estranho, algo que não entendemos ou outras coisas. Talvez depende da sensibilidade das pessoas. Bem, nós preferimos usar o termo fenômeno, que engloba muito melhor o que utilizamos e que tem, eu diria, seu equivalente anglo-saxão chamado UAP, que também é um termo contemporâneo, é algo marcante. De acordo. O que fez com que você trabalhasse nessa área? O que te atraiu, na verdade, para esse campo? Estou nessa área há 2 anos. É bem recente. É bem recente. Bom, eu fiz carreira no CNES desde o século passado, vamos dizer assim. E o que me atraiu nisso? Bem, o CNES escolhe seus responsáveis entre pessoas que têm pouca experiência. Então, quando a vaga foi aberta, eu me candidatei. E o que me atraiu para entrar nessa área, eu diria que é um ramo, eu diria, que está ligado ao CNES, mas que não é necessariamente o trabalho fundamental que realizamos na nossa sociedade. Na verdade, é o fato de saber um pouco mais, de ver um pouco a ligação com o grande público. Esse é realmente o nosso trabalho diário, conversar com o grande público que se deparou com algo que não entendeu, que nos explicou com suas palavras, com seus desenhos, com suas imagens, suas fotos, seus filmes. E nós, a partir daí, somos encarregados de tentar trazer a explicação para ele, aquilo que ele não entendeu, tentando responder, eu diria, no mesmo tom da sua pergunta. Certo. Então esse é o objetivo do GEPAN? Sim, o objetivo do GEPAN é a coleta, a análise, a investigação e a publicação de casos de observações que pareceram estranhas para cidadãos no território nacional, sobre os quais temos total legitimidade no território nacional. E essa é a missão primordial do GEPAN. Certo. Então é mais uma espécie de pedagogia, na verdade, com as pessoas que às vezes vivem coisas que não conseguem explicar. Sim, isso também depende do tom do pedido. Algumas pessoas buscam uma resposta pedagógica por não terem entendido. Outras pessoas vão relatar, vão expressar uma estranheza, um medo, ou vão se deparar com algo que as deixou muito preocupadas. Eles não farão a mesma pergunta, vão nos questionar o que é aquilo e criar suas próprias hipóteses. E nós, a partir do relato deles, da observação deles, que é registrada em um questionário completo técnico, é assim que se faz o relato ao GEPAN. Vamos dar uma resposta, eu diria, no tom do pedido deles, tentando já encontrar tecnicamente o que eles não entenderam. E se a gente faz um pouco de pedagogia, quando sente que há motivo para isso, então usamos um tom mais tranquilizador também, se houver motivo, num tom mais tranquilizador. Certo. E então, o que levou à criação do GEPAN? Foi uma iniciativa que veio do CNRS? Veio de onde? Não, veio do SNES. Então, o GEPAN foi criado em sua forma original em 1977, então vai fazer quase 50 anos. Então, foi uma iniciativa política, na verdade, que criou, que fez com que o GEPAN fosse criado. Então, ele está ligado ao CNES por uma decisão científica do presidente do CNES da época, que então aliou, eu diria assim, os pedidos ou as demandas do Ministério da Defesa da época, com, eu diria, um respaldo científico em relação à possibilidade de estudar de forma totalmente séria
esses fenômenos e de não ficar apenas em explicações superficiais, ideológicas, mas se aproximar de um terreno científico e explicar realmente o que as pessoas viram. Certo. Às vezes ouço falar do termo PAN em vez de OVNI. Existe diferença entre os dois? Mas PAN, justamente, PAN são os fenômenos aeroespaciais não identificados, e os OVNIs, ou seja, os objetos, fazem parte desses fenômenos. Ok. Então um engloba o outro. E para esses depoimentos, como as pessoas fazem para poder registrá-los? Qual é o intermediário entre o órgão e o grande público? Há diversas formas de registrar um depoimento. Se você presenciou uma observação estranha, pode dar seu depoimento através do site do GEPAN. O GEPAN possui um site onde é possível registrar depoimentos através de um procedimento específico. É solicitado que se preencha o que chamamos de questionário técnico, que vai reconstituir um pouco a situação no momento da observação. O que as pessoas faziam, o que causou aquilo, a observação, nos descrever o que eles viram, em que direção, a que altura no céu, que forma tinha, a cor, se fazia barulho, um monte de características que são solicitadas para que nós possamos depois conduzir uma investigação. Certo. E essa investigação, como ela é organizada? Então, isso é uma especificidade do GEPAN, que é um grupo e não um serviço do CNES, por isso temos uma ligação forte com o grande público também na forma de conduzir as investigações. A maioria dos investigadores são voluntários, ou seja, são pessoas do público em geral que se oferecem para aplicar uma metodologia de investigação que nós estamos no GEPAN há muitos anos tentando explicar às pessoas o que elas viram. Então, esses investigadores são voluntários que se candidatam para ser investigadores e nos informam disso por meio de uma candidatura espontânea. E então, nós vamos, nesse grupo de candidatos, selecionar pessoas de acordo com as necessidades do grupo de investigadores, do perfil do investigador, com perfis complementares, com localizações geográficas complementares, para poder ter uma cobertura nacional bastante completa. Investigadores, basicamente pessoas de campo. E também em sua formação, que não é necessariamente científica, ter predisposição e gosto por aeronáutica, espaço, drones. Enfim, é isso, muitos assuntos que se aproximam de perto ou de longe do nosso problema. E a partir daí temos então um grupo de investigadores, atualmente vamos ter uns 15, na verdade, que são pessoas perfeitamente treinadas e que vão continuar a se aperfeiçoar, totalmente experientes e de confiança, que vão interagir diretamente com as testemunhas sob nossa autorização. Certo. Então interagir quer dizer que eles vão até o local e vão fazer a investigação deles sobre... Sim, tem várias etapas. Primeiro tem a investigação à distância, na verdade, onde o depoimento é transmitido ao investigador, depois de algumas etapas que permitem à equipe do CNES-GEPAN fazer todas as verificações de praxe. E então há uma investigação à distância, na verdade. Nós temos ferramentas que são, digamos, certificadas pelo GEPAN, que nos permitem estudar a situação astronáutica, a situação aeronáutica, meteorológica, etc. Nós também temos, então, temos parceiros do GEPAN. Nós temos parcerias com a Força Aérea e do Espaço, que nos permitem levantar a situação aérea, já que trabalhamos com um órgão responsável pela vigilância do espaço aéreo francês, chamado CAPCODA, que vai nos fornecer essa situação aérea. Nós temos uma parceria com a Meteor France sobre a situação meteorológica e os eventos extraordinários que podem decorrer disso. Nós temos uma parceria com a Gendarmeria, muito histórica e muito sólida. Aproveitamos a rede da Gendarmeria, que antes do GEPAN já fazia investigações, pois as pessoas, sem entender algo, procuravam a Gendarmeria para depor. Os gendarmes investigavam, se pudessem. E eu acho que eles viram com bons olhos a criação do GEPAN, porque a partir daí eles sempre podem receber os depoimentos. Deixamos os procedimentos com eles para que possam preparar em um formato útil para a investigação. Depois transmitem o depoimento e às vezes participam conosco ou nos delegam toda a investigação.
Certo, então a maior parte é feita à distância com essa ferramenta. Sim, a maior parte é feita à distância. E quando chegamos a um impasse, quando precisamos de reconstituição, quando precisamos fazer entrevistas um pouco mais detalhadas com a testemunha, o investigador vai até o local e conduz as reconstituições, faz entrevistas complementares. Os investigadores são treinados em técnicas de entrevista também, que permitem verbalizar a lembrança, extrair da memória detalhes que estão enterrados, que às vezes não aparecem no primeiro momento, mas depois conseguem completar o depoimento. E essa técnica de entrevista, nossos investigadores são treinados por um psicólogo científico sobre como conduzir uma entrevista, as etapas que nos permitem avançar depois. Essa entrevista é transcrita e essas pessoas da psicologia, esses especialistas, são capazes de analisar a entrevista e depois tentar cruzar as informações. De acordo com a ordem em que isso foi descrito, dos detalhes que aparecem em um lugar e estão ausentes em outros, de validar que o depoimento é consistente, ou seja, que a quantidade de informações que a testemunha nos deu é confiável, suficientemente relevante. E também tentamos detectar os vieses de percepção, que são. Todo mundo está sujeito a vieses de percepção, especialmente nessa área que às vezes atrai um pouco o imaginário. E nós nem é para traçar o perfil psicológico das testemunhas, esse não é o objetivo, né? É realmente extrair apenas os fatos, e só os fatos. E não trabalhar com fatos interpretados que nos levariam a seguir uma hipótese que é falsa. Certo, mas então, o objetivo do GEPAM, porque aqui a gente tem uma abordagem que é muito séria, que é muito completa. Esse objetivo é mais voltado para o grande público, ou seja, um objetivo pedagógico, ou por trás disso também existe um objetivo de levantamento científico que será potencialmente analisado depois? Tem os dois então. A base do GEPAM reúne mais de 10 mil relatos, então tudo isso é centralizado em uma base e perfeitamente acessível pelo GEPAM e por alguns cientistas. Temos dados que somos obrigados a preservar, porque quando as testemunhas nos contam o que viram, elas vão nos dar muitos detalhes sobre dados pessoais. Por exemplo, que somos obrigados, como também faz parte do nosso trabalho, a realmente garantir que a proteção dos dados pessoais é um trabalho importante. Mas esse banco de dados está acessível para cientistas. De qualquer forma, tudo o que fazemos é publicado no site, tudo o que é acessível está publicado no site do GEPAN. Então você pode fazer estatísticas, estudos. E em relação ao grande público, ele recebe uma resposta personalizada sobre o que viu. Sur ce qu'il a vu, pardon. Isso representa mais ou menos quantos relatos por ano? Então, nós recebemos muitos relatos, nós estamos em cerca de 1.000 por ano, né, até um pouco mais este ano. Entre esses relatos há um pouco de tudo, então há relatos de observação, claro, que são bem completos e que nos permitem iniciar uma investigação, relatos que são parciais, incompletos, aos quais não damos continuidade, damos uma resposta às testemunhas, mas temos dificuldade em aplicar uma metodologia de investigação, se nem mesmo temos certeza do dia em que foi visto, por exemplo. E além disso, temos relatos que estão fora do nosso escopo. Então, nós não tratamos os relatos que estão fora do território nacional. Não tratamos os relatos feitos diretamente com base em fotos ou vídeos. Aquela foto de lembrança em que percebemos algo estranho, pensamos em perguntar ao GEPAM, mas isso a gente não faz. E depois tem toda uma, eu diria, olha, a gente tem uma caixa, a caixa de e-mail é bem genérica no GEPAM, e então também temos pessoas que vão, olha, a problemática OVNI, como você disse, ela pode acabar gerando muitas perguntas. Então as pessoas vão nos dar suas ideias, fazer perguntas que estão fora da nossa atuação. E claro, a gente guarda todos esses relatos, isso está fora do nosso. A gente tem uma espécie de registro, na verdade, que reúne todos esses relatos. Certo, então mais cedo a gente também disse que havia a possibilidade de fazer estatísticas, na verdade, de fazer análise de dados sobre todos esses casos. Existem redundâncias, padrões que se destacam, por exemplo, a localização, isso é mais concentrado em certas regiões da França? Os casos publicados são classificados por localização e data.
E depois, na parte que é acessível, você tem a idade da testemunha e até certo momento o gênero dela, além da localização, além de saber se era dia ou noite. Assim, pode fazer qualquer estatística desejada. Tudo pode ser baixado em planilha. A gente não faz isso. Percebemos, enfim, que os números dizem o que a gente quiser. E, no geral, a única tendência que podemos tirar de tudo isso é que temos mais depoimentos. Quando as pessoas costumam estar do lado de fora e a observar, e onde as densidades populacionais são mais altas, pronto, então isso funciona sempre. O resto, O resto é. deixa acontecer. Pronto. Ok, podemos fazer o que quisermos. Então, em um caso clássico, né, o investigador é capaz de formar uma ideia à distância. Se ele precisar ir ao local, além do interrogatório, existem protocolos específicos que são aplicados? Ele realiza investigação observacional, fazendo reconhecimento à noite para localizar esses elementos? Sim. Sim, ele faz conforme seu próprio critério e de acordo com o procedimento que está bem descrito na nossa forma de trabalhar. De qualquer forma, ele é designado pelo GEPAM para ir investigar. Neste caso, ele tem uma carta de missão, ele já assinou compromissos, é assim que ele vai trabalhar, respeitando os procedimentos e pronto, com um certo nível de confidencialidade em relação a tudo o que ele vai ouvir da testemunha. E ele é designado, caso a caso. Ele é designado para uma investigação de campo ou uma investigação à distância. É realmente muito compartimentado. Isso é intencional. Isso é tanto para proteger a testemunha quanto também o investigador, que às vezes também pode não querer dizer que está envolvido no GEPAN. Eu entendo. Os casos que recebemos, né, são casos que poderiam se parecer com o quê? Que tipo de testemunho a gente tem? Eles são diversos, principalmente na forma como as pessoas relatam sua observação. E eu diria que às vezes é preciso ser muito perspicaz e habilidoso para perceber em um questionário técnico a maneira como o testemunho é relatado, qual tendência, o que a pessoa pode ter visto. Porque a maneira como ela descreve, a maneira como ela dá detalhes, tudo isso às vezes está carregado de emoção. E bom, às vezes a gente tem dificuldade, enfim, eu não sou necessariamente do ramo de investigação, mas mesmo assim a gente tem dificuldade de definir de antemão qual hipótese a gente poderia privilegiar em relação à observação. Então isso depende muito da forma como é descrito. E eu não tenho casos específicos para te dar, mas eu sei que a gente sabe que dois fenômenos idênticos vão ser relatados, às vezes de forma muito diferente, por duas pessoas, mesmo que elas se conheçam. Que às vezes são relatados, certo? Então, dependendo do estado emocional da pessoa, do seu nível de cultura científica, eventualmente. Sim, é verdade, é verdade. Então, estamos aqui para tratar todos os casos que são relatados para nós por qualquer pessoa, e estamos aqui para poder explicar a cada um com palavras que não o ofendam, que não o machuquem, o que ele viu. Não estamos aqui para dar lições. Estamos aqui para... A pessoa ficou muito emocionada com o que viu. Vamos tentar explicar para ele, talvez com um pouco mais de precisão do que se fosse alguém que vai testemunhar só por curiosidade. O nível de estranheza influencia muito na maneira como respondemos às pessoas. E então, sim, é realmente algo muito educativo. Temos investigadores que são muito focados na pedagogia, então eles realmente vão insistir nessa direção. Isso não é melhor. Quais são os fenômenos que muitas vezes são confundidos com OVNIs, mas que na verdade às vezes são fenômenos naturais? E essa é a única estatística que aparece no site do GEPAM. Hoje, os enganos mais comuns são com aeronaves, isso é claro. As aeronaves que as pessoas ou não sabem reconhecer, ou que estão em ambientes que fazem com que não sejam vistas completamente, ou que têm uma aparência que surpreende, digamos assim. Isso representa cerca de 17 ou 18% dos casos de engano. Determinamos com precisão a situação aeronáutica porque temos ligação com a Força Aérea e Espacial. Eles nos fornecem todos os registros de radar que quisermos, de todas as aeronaves que sobrevoaram o território nacional no momento da observação. Certo. E isso dá mais ou menos 20%, 18%?
Sim, eu acho. Sim, 18%, acho que é isso. Não tenho tudo de cabeça. Sim, é isso mesmo. Não, em proporção. Mas então, isso quer dizer que, em proporção, 80% dos fenômenos restantes não são explicados? Ah, sim, sim, eles são explicados. Mas depois você tem os drones, tem as animações luminosas, tem os satélites, tem estágios de foguetes, tem as reentradas atmosféricas, tem os meteoritos, os bólidos, tem pássaros, tem efeitos causados pela fauna e pela flora. Enfim, há muitas coisas que às vezes deixam as testemunhas intrigadas, mas que conseguimos explicar porque temos um certo hábito, um certo conhecimento e também contamos com especialistas. Eu não falei sobre isso. O GEPAM coordena um grupo de especialistas próprio, com pessoas que têm uma grande competência, digamos, em nível nacional, em áreas relacionadas a fenômenos aeroespaciais em geral. Temos pilotos, ex-pilotos, especialistas em drones, especialistas em relâmpagos, especialistas em paraquedismo, especialistas em ornitólogos. Temos sociólogos, físicos, psicólogos clínicos também, pessoas que às vezes são capazes de se posicionar em relação ao que a testemunha viu, mas tudo isso contribui para dar sentido à investigação e realmente caracterizar da melhor forma possível o que a pessoa viu para lhe dar uma resposta. Então, existe um percentual desses casos que não tem explicação? Sim, então a classificação também é a função do GEPAM. Nós temos 4 níveis de classificação por ano. A classificação tipo A são fenômenos que identificamos perfeitamente, cerca de 1/4. A classificação B corresponde a um grande terço dos fenômenos que provavelmente identificamos. Falta-nos um elemento que não nos permite ter 100% de certeza sobre a origem ou algo que não nos permite afirmar. Na categoria A, eu diria que também temos 1/3 de fenômenos não explicados por falta de informação. Ou seja, durante a investigação, percebemos que algo não bate em relação ao depoimento, em relação às respostas que a testemunha dá, em relação aos elementos que recebemos dos nossos parceiros, que nos permitem traçar as situações que colocamos diante, as hipóteses, ou quando a testemunha não quer mais responder. Há muitos casos que nos levam a abandonar a investigação. É isso. E no final, há mais ou menos entre 3% e 4% de fenômenos que não conseguimos identificar. Após a investigação, depois de constatar que utilizamos a metodologia de investigação mais completa, realmente não conseguimos chegar a uma conclusão. E então nós reconhecemos isso. Dizemos, o fenômeno não foi identificado após a investigação. E paramos por aí. E então, quando dizemos não identificado, é levando em conta também a probabilidade de que possa ser um erro da pessoa e ou um trote. Antes de classificá-los como D, vale lembrar que raramente somos enganados por brincadeiras. Então, em uma época, isso foi estabelecido em torno de 1 a 2% dos casos. Eu, desde que estou no GEPAM, nunca. Pode ter havido algum caso duvidoso, mas ainda assim pedimos que as pessoas preencham um questionário com nome, sobrenome e número de telefone. A gente nunca responde imediatamente. Nunca. Mesmo vendo o fenômeno e reconhecendo na hora, ainda esperamos um pouco. Às vezes as pessoas dizem, mas o que vocês estão fazendo? Por que vocês não respondem? A gente fica um pouco. É isso, a gente vê toda essa agitação da mídia em torno disso. Basta a gente errar ou não ter certeza, já vira um grande alarde à toa. Então tentamos. Já estamos acostumados com pegadinhas e pessoas querendo nos pregar peças. A gente tem bem poucas. Não estou dizendo que não tem, mas a gente reconhece bem poucas. Na verdade, a gente se certifica. Então, antes de classificar de novo, casos classificados como D geram automaticamente investigação de campo, com o investigador indo ao local. Ele vai ter feito essa entrevista cognitiva, ele vai ter respondido a todas as perguntas, ele vai ter fornecido os documentos originais, as fotos, os filmes que ele tiver. Um software de autenticação de documentos garante que as pessoas não tentem nos enganar ou entreguem documentos adulterados, evitando prejuízos à nossa investigação e ao nosso objetivo. A gente detecta tudo isso com um software próprio do GEPAM. E então tomamos muito cuidado para que um caso fosse classificado como D. Essa é realmente a metodologia, ela foi perfeitamente implementada. O comitê de especialistas do qual falei se pronunciou e até fizemos uma votação entre os especialistas perguntando o que vocês acham em relação a tudo o que dissemos, em relação à sua opinião, né? O que você acha? Você como especialista, mas independente, uma visão independente da investigação.
A partir daí, sou o único responsável pela classificação final. No geral, sigo as diretrizes do comitê de especialistas, investigadores e equipe do GEPON do CNESCO. Certo, então quando dizemos que não sabemos é que não podemos decidir com certeza ou que não fazemos ideia. Certo, mas isso representa apenas 3%. 3%, certo? Mas tudo bem, e isso se baseia em depoimentos orais ou existem até imagens? Muito poucas imagens, temos muitos esboços. As pessoas, na maioria das vezes, quando veem esse tipo de coisa, ficam tão surpresas que nem têm o reflexo de tirar uma foto. Já tivemos algumas imagens no passado. Isso é antigo nos canhões, falo para vocês e não vou comentar mais. Mas, de modo geral, são depoimentos orais apoiados por esboços, reconstituições, fizemos bastante coisa. Trabalhamos com estúdios de vídeo para tentar chegar o mais próximo possível de uma reconstituição. Mostramos a testemunha para saber se é isso que ele viu. Veja, há muitos artifícios que nos permitem, enfim, sermos bastante afirmativos quando dizemos que não entendemos. A gente não entende, mas por trás, às vezes, há vários outros grupos, digamos assim, que vão dizer: se o Geipan não entendeu, nós vamos tentar entender, com uma abordagem que às vezes difere da nossa. Então, a gente tenta mesmo assim ter bastante certeza quando classifica algo como D, que usamos de todos os artifícios para tentar determinar o que era e que não encontramos nada a ver aqui. Percebo que há cada vez mais grupos nas redes sociais e na internet, onde pessoas se organizam e trocam grande quantidade de imagens. Existe uma moda dos OVNIs, dos objetos não identificados? No passado, eu diria que havia muitas associações que chamávamos de associações ufológicas, né? Sim, isso mesmo. Eu conheci isso, eu diria, a moda antiga, com sócios que se reuniam porque tinham um assunto, né, um interesse em comum para desenvolver um tema do jeito deles. Não sei como isso se conecta nas redes sociais. Existem até sistemas, vamos dizer, automáticos que permitem, você tira uma foto eventualmente de alguma coisa, tudo isso é analisado. Ela é analisada e eles vão te dizer o que é. Então já existem aplicativos assim, desenvolvimentos feitos por pessoas, eu diria. Mas, bom, eu não tenho conhecimento suficiente, enfim, eu não uso muito as redes sociais. O assunto é bastante delicado. É isso, tem muita coisa. A ficção científica, de maneira geral, influencia o que as pessoas esperam e, portanto, o que elas projetam às vezes sobre esses fenômenos. Isso faz parte dos vieses. Dos vieses de percepção. Vieses, então, que são excluídos pelo exame psicológico? Então, não é um exame psicológico, né? É um exame, são vieses cognitivos. Isso não é psicologia no sentido clínico ou patológico. É realmente, as pessoas contam do seu jeito e sim, na juventude delas, elas viram os invasores. Assim, essa marca fica no cérebro e em certo momento não é possível misturar as coisas. Isso é totalmente natural. E então, a gente tenta mesmo assim de distinguir o fato de algo que está um pouco distorcido, porque demos um significado que... E nem fomos nós, é o cérebro que deu esse significado e o cérebro se expressa. Existem outros organismos semelhantes a esse internacionalmente com os quais vocês colaboram ou é realmente uma instituição francesa? Eu diria que é uma instituição francesa, né? Então, o GEPAN vai fazer 50 anos. A longevidade, a experiência, a base dos nossos testemunhos, a vontade de abertura ao público. Então, o I de GEPAN significa informação. Tudo o que fazemos é focado na informação. Transparência. Transparência e o fato de ser vinculado a um órgão do Estado como o SENES. Eu tenho um orçamento pequeno para funcionar. A missão é reconhecida pelo presidente e pelo diretor-geral do SENES. Ela é conhecida pelos ministérios. Isso é bastante único. Eu estou em contato, por exemplo, com o escritório que cuida da mesma coisa nos Estados Unidos, que se chama ARO, All Anomalies Resolution Office, que faz parte do Pentágono. Então, é o Ministério da Guerra, não é o Centro Nacional de Estudos Espaciais.
E quando eu converso com o chefe desse órgão, já que me deram, todos têm permissão para conversar entre si, apesar de pronto. Ele vai me dizer que está mais na busca ativa dos UAP, dos PAN, nós esperamos a testemunha. Ele tem uma missão que é mais de defesa, já que ele depende do Ministério da Guerra ou da Segurança Nacional. Esse não é o caso do GEPOR. E no mundo há poucos órgãos formalmente constituídos. Sabe-se que há um no Chile, na Argentina, por exemplo, mas que dependem de órgãos, eu diria, no que na França chamamos de Delegação Geral da Aviação Civil, eu diria as entidades locais, que de modo geral cuidam dos depoimentos dos pilotos. Ah, sim, os depoimentos dos, enfim, dos. Por isso eu preferi usar fenômeno, como explicamos, que eles veriam. Pilotos observam isso, inclusive no GEPOR. Assim, algumas medidas ficaram a cargo da Delegação Geral da Aviação Civil. Justamente para que, no referencial que é dado aos pilotos e aos controladores aéreos, haja um anexo sobre os fenômenos aeroespaciais identificados, uma forma de descrever o que viram, caso queiram relatar. E então, o dossiê nos é transmitido e ele é tratado com anonimato, como fazemos para qualquer pessoa. E isso é conhecido pelos serviços da DGAC. Então, é realmente algo. Em uma época, né, as pessoas não ousavam testemunhar o que tinham visto, com medo de serem consideradas excêntricas ou alguém com problemas de saúde. Poderiam tirar sua licença de piloto ou impedir você de trabalhar em uma torre de controle porque você tem algo que é. E agora não é o caso. Tudo isso ocorre de forma transparente. As pessoas vivenciam e veem coisas que não entendem. E ao invés de guardar para si, mesmo sendo profissionais, eles podem se abrir e nos contar o que observaram, e a gente tenta explicar o que eles viram. Certo, e tudo isso de forma anônima. Ah, sim, de forma anônima, isso é o básico. Então, é claro que coletamos os dados das testemunhas, porque precisamos entrar em contato com elas, precisamos verificar se é uma pessoa civil, enfim, jurídica, etc. Também pedimos um compromisso de publicação, ou seja, né, a testemunha vai assinar um acordo de publicação da investigação que será feita sobre o seu caso a princípio, né, ou seja, antes de conhecer o resultado. Eu, então, sou levado a publicar todos os trabalhos, todo o trabalho que faço de forma transparente. E então ele vai assinar esse acordo de publicação. Se ele não assinar o acordo de publicação, eu abandono a investigação. Mesmo que ele tenha visto o que quer me descrever, não estamos aqui para fazer investigações privadas. Então ele pode procurar outra pessoa se quiser. Mas nós realmente nos dedicamos a beneficiar uma comunidade que está muito interessada no nosso trabalho, com total transparência no passado, no futuro. A questão dos OVNIs é muito sensível do ponto de vista científico, então não estamos aqui por tudo o que fazemos e, acima de tudo, não queremos prejudicar a imagem científica do CNES. Então, tudo o que fazemos, publicamos com transparência. Existe até um comitê de supervisão ou de direção do GEPAN, que é presidido por alguém independente, que está em contato com o presidente do CNES, a quem eu relato todos os trabalhos que faço, tudo o que é publicado, e esse comitê de direção é responsável por avaliar o trabalho e ver se eu estou ou não indo além das missões do GEPAN. De acordo. Já aconteceu de um objeto não identificado ou um fenômeno não identificado estar, na verdade, ligado ao domínio militar e isso causar problemas de confidencialidade, até mesmo de informação? Então, como eu disse, o GEPAN é estruturado para lidar com depoimentos de pessoas jurídicas, ou seja, pessoas que viram, sistemas militares que viram. Ele pode testemunhar com anonimato garantido, sem problemas. Em relação a fenômenos que existem sobre o território nacional, claro que há os testes de mísseis, de planadores hipersônicos e os testes de armas táticas. Quando algo acontece e há uma operação sensível, como estamos em contato com a Força Aérea e Espacial, e uma pessoa viu algo que provavelmente era o que estava acontecendo, os militares vão nos informar que havia algo. Não podemos dizer o que, não estamos presos a nenhuma confidencialidade, mas os militares nos dizem que havia algo que não é perigoso. Certo. Então, nesse caso, o dossiê, ou melhor, o relatório que será enviado para a pessoa, é que realmente sabemos o que é. Sim.
Já aconteceu de pessoas verem fenômenos que, a princípio, eram inexplicáveis, mas que deram origem a pesquisas científicas para descobrir coisas que talvez não teríamos visto? Então, o processo de revisitar os casos D, ou seja, os casos que não são identificados, é um processo normal para nós. Então, às vezes, são realmente casos antigos não resolvidos, digamos assim, aqueles que não conseguimos identificar. O objetivo não é explicar tudo, mas acontece justamente de termos um novo testemunho que se soma ao testemunho que tivemos há alguns anos, que diz respeito à mesma coisa, mas que nos foi relatado vários anos depois. Ou um novo elemento, algo que se torna mais evidente com o desenvolvimento de novas ferramentas, que vai nos levar a reclassificar um caso D e, eventualmente, a trazer uma resposta. Isso aconteceu no ano passado, então temos um caso D que já estava categorizado, D desde 2014, e devido a uma série de circunstâncias, vamos dizer assim, o investigador que estava no caso em 2014 se deparou cara a cara com a observação, enfim, com algo que ele reconheceu como a mesma observação feita por duas testemunhas que não se conheciam e por pessoas que deram duas declarações independentes. E ele se deparou com isso e batia perfeitamente com o outro testemunho e percebemos que era aquilo que a pessoa não tinha visto em 2014. E temos a explicação de por que não vimos isso em 2014, porque na época era justamente um helicóptero do qual o exército estava começando a se equipar com um helicóptero muito recente, e não era bom dizer que estavam se equipando com esse tipo de helicóptero 10 anos depois, isso já havia caído em um campo mais... Tudo bem, pronto. Então aqui a gente fala muito de tecnologia. Existem objetos que a gente não identifica, fenômenos que a gente não identifica que viriam do espaço profundo, como cometas, planetas, que teriam sido descobertos graças a pessoas que observavam o céu e traziam essas informações, ou muito menos. Muito menos. Então, a gente trabalha com outro operador do Estado, a gente trabalha também com o corpo de astrônomos do CNRS, justamente para ver o que acontece em situação astronáutica sobre fenômenos celestes excepcionais em certa época do ano. Mas acontece que a gente tem... Claro, há mensageiros do céu que chegam nos meteoritos, tipicamente mensageiros do nosso passado, da era que precedeu a criação do sistema solar. Então, tudo isso, claro, quando entra na atmosfera, faz uma reentrada atmosférica e tudo isso pode ser detectado como um fenômeno aeroespacial não identificado. Depois de descobertas feitas por astrônomos que se debruçaram sobre a questão e que declararam que eles teriam declarado algo que não tinham compreendido e que poderia se assemelhar a um fenômeno novo, ou a um astro novo, ou a uma configuração celeste especial. Isso não aconteceu. Por outro lado, tivemos astrônomos que viram em seus telescópios flashes, ou melhor, flares de objetos celestes. Com a nossa colaboração com o Centro Operacional de Monitoramento do Espaço, conseguimos correlacionar que a observação que ocorreu em tal dia, tal hora, diante de tal constelação, era um velho estágio de um foguete que estava perdido naquele local e nessa configuração ele refletiu o Sol ou a Lua, ou não me lembro exatamente o que. Então o astrônomo tinha visto esse flash, portanto não era um Armagedon ou qualquer coisa assim, era um destroço. Pronto, isso aconteceu. Ok, com a multiplicação dos satélites e também os lançamentos de foguetes que estão cada vez mais frequentes, isso provoca um aumento desses falsos positivos? De fato, você tocou no ponto do povoamento da órbita terrestre, ou melhor, da órbita baixa. Então, as megaconstelações de satélites, incluindo a megaconstelação da SpaceX, a Starlink, e atualmente duas outras constelações que estão sendo implementadas pelos concorrentes chineses e uma megaconstelação que veio da Europa. Além disso, temos um aumento nas observações de flares, ou seja, de reflexos do Sol nos satélites, mesmo quando o Sol já se pôs para o observador, e em configurações que conseguimos identificar, especialmente para os Starlink, conseguimos detectar que é isso que eles viram. Mas agora consideramos que praticamente 1 em cada 16 pontos no nosso céu é um fenômeno artificial, de tão povoada que está a órbita baixa. Existem 10 mil satélites Starlink, é isso, é enorme.
Então, as condições fazem com que, em certos momentos, eles reflitam o Sol e isso acabe sendo observado. Então, estamos trabalhando nisso justamente para minimizar, eu diria, né, o número de observações que teremos que investigar, exatamente, porque nunca conseguiremos descobrir quais satélites eles viram, mas com certeza é um satélite. Ok. Há relatos que te marcaram mais do que outros, dos quais você talvez se lembre? Contemporâneo, tem um relato, sim, que é bastante marcante, que foi classificado, o caso foi classificado como não identificado, um cadete, uma pessoa que viu no céu 3 objetos. Objetos alaranjados que se moviam em formação sobre uma cidade no norte da França. E a gente percebe, né, trabalhando com outras associações ufológicas que têm uma filosofia parecida com a do GPN e também alguns contatos que temos com associações em outros países, parece que outras pessoas também testemunharam esse fenômeno. A maneira como eles descrevem, como eu disse, nunca é a mesma, mas parece que muitas informações coincidem e nós ainda não entendemos o que era aquilo. Então, isso também é algo, um caso não resolvido que a gente gostaria de tentar entender o que as pessoas viram, que foi realmente bem estranho. A maneira como isso foi contado para a gente, relatado, e também é estranho no depoimento, é que conseguimos consultar outras pessoas em outros lugares. Existem padrões que aparecem regularmente, maneiras comuns de descrever esses objetos que podem ser influenciadas pelo imaginário que temos sobre eles? A última parte do questionário técnico é a seção das emoções. Perguntamos às pessoas se elas conheciam os fenômenos socio-identificados. O que isso faz você pensar, né? O que você viu muda algo em relação à sua percepção original? Você acredita que a ciência vai trazer uma resposta? Então, de modo geral, as pessoas respondem e, de acordo com as respostas delas, vemos o que direciona a forma como relatam o testemunho. Isso não significa que não viram algo, mas eu digo mais, e é preciso levar isso em consideração. Não é porque uma pessoa tem uma sensibilidade especial com os OVNIs e vai nos descrever algo muito específico. Pelo contrário, teremos muitas informações. Por outro lado, vai ser preciso extrair o que é da interpretação, ainda assim, para podermos iniciar uma investigação baseada em fatos e não em uma interpretação. Mas todas as pessoas viram alguma coisa, isso é claro. Certo, então é mais o contexto básico que muda a maneira como elas vão perceber essa coisa que... Sim, é a forma como o testemunho é relatado com as palavras das pessoas, com o cérebro tomando o lugar da visão, as lembranças antigas, a educação, enfim, muitas coisas. Bom, não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para detectar o que faz parte desse tipo de... Pronto, né? O que constitui e o que é mais vida. Vida. O importante no relato é extrair os fatos sem julgar a pessoa, pois esse não é o objetivo. De acordo. Então também existem outros fenômenos que a gente tende a associar, consequentemente, ao universo de fenômenos não explicados e aos OVNIs. São os círculos nas plantações. Isso faz parte dos domínios nos quais vocês atuam ou realmente não é levado em consideração? Nós estamos, tenho certeza de que nos perguntam. Então, bom, fenômeno aeroespacial não identificado. Bom, já começa que está no solo. Então a gente não temos essa missão no GEPAN. Por outro lado, né, um dos investigadores que faz parte do grupo é uma autoridade, eu diria, na análise na realização dessas figuras geométricas que são, bem, é isso. Ele nunca encontrou uma figura geométrica que não fosse de origem humana, sabe? É isso. Então, a maneira dele analisar como as forragens ou os cereais, ou seja lá o que for, são deitados, ele sempre volta à forma como isso, por onde eles começaram, por onde terminaram, e qual é a figura geométrica que permitiu no final ter esse negócio que é, sim, que pode fazer as pessoas se questionarem, dá para entender, é isso, sim, mas não é por acaso, porque essa pessoa é um especialista e eu diria um ufólogo muito experiente e muito reconhecido em nível nacional. Não vamos investigar círculos nas plantações, isso é no solo.
Então, eu tenho uma resposta pronta. Não, eu não quero entrar nesse tipo de explicação. No entanto, a gente teria. Mais cedo mencionamos a possibilidade de publicar esses depoimentos. Existe uma revista. Tem um artigo no qual eles são publicados. Eles são publicados no site do GEPAN? Diretamente no site? Do GEPAN. Né? Você tem todos os casos. São cerca de 3.300 que estão publicados com o depoimento anonimizado, com documentos da investigação, um relatório da investigação, se foi feito um resumo, as fotos, os vídeos, os croquis que nos foram fornecidos. Tudo isso é anonimizado e está à disposição das pessoas que agora podem retomar a investigação se quiserem ou fazer o que quiserem. Mas para nós, esse é o nosso objetivo, é realmente a total transparência de dizer o que deduzimos da observação. E mesmo que não sejamos infalíveis, ainda assim tentamos dar as explicações corretas. E as pessoas são livres para aproveitar como quiserem. Realmente os direitos eles são de livre acesso para todas as informações no âmbito privado e o site do GEPAN é muito visitado. Certo. Para aqueles que gostariam de aprender mais, ou pelo menos sobre o processo a seguir para poder lidar com esse tipo de situação, existem livros, revistas, documentações que podem ser interessantes? Existem documentos. Um dos meus predecessores escreveu um trecho da vida dele no GEPAN chamado Eu Vi um OVNI, não lembro a edição, é de Xavier Passot. E sobre isso, Xavier compartilhou sua experiência, explicou um pouco do que eu falei para vocês hoje. Partindo de casos comprovados, o que levou ao engano? Quais relatos da investigação levaram a descobertas ou não? E quais dúvidas ainda permanecem em alguns casos? De qualquer forma, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Muito obrigado, Frederic, por essa conversa tão interessante. Obrigado a você.